Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 4 de abril de 2022, a primeira segunda-feira do mês de abril. E para iniciar essa noite, vamos fazer a nossa leitura rotineira do livro Buscas e Acharás. A mensagem hoje chama Vitória. Não adianta vencer sem melhorarmos. O lugar em que você vive é seu campo de ação. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos. Os outros são sempre o público que nos segue. O seu setor de engajamento é o seu próprio trabalho. Comandos e ordenanças, companheiros e inspetores são parentes e amigos. As suas armas eficientes e as das mais importantes são o amor e a humildade, o conhecimento e a paciência. Ordens a observar, trabalho, trabalhar e servir. Programa diário, amar o próximo como a si mesmo. Sinal de promoção é dever cumprido. Marca de vitória, alegria interior com a bênção de Deus que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. André Luiz. E o médium é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é a lição número 6 do livro Buscas e Acharás. E assim, meus amigos, damos oficialmente aberto o nosso Evangelho. O Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de amor. E para iniciar essa noite, eu vou convidar a nossa irmã Iraides, que irá fazer para nós a oração inicial. Seja bem-vinda, Iraides. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. É com muita alegria que reunidos aqui com Jesus, né, vamos elevar o nosso pensamento, serenar nossos corações, abençoar nossa irmã querida, Nayara, né? E que a espiritualidade que já se faz presente está neste momento adentrando nossos lares, fluidificando as nossas águas, renovando as energias, nos tratando carinhosamente como ela sempre faz, nos assistindo, nossos irmãos queridos, a pedido do Mestre amado Jesus. Se soubéssemos o quanto somos assistidos, o quanto somos amparados, Senhor, nosso coração cheio de gratidão. Agradecemos esses momentos de luz, de paz, de equilíbrio, de refazimento para todos nós. Como o seu divino exemplo, Jesus, que saibamos realmente empunhar a arma do amor, como nos diz, e que possamos, no olhar, nos gestos, nas palavras, em nossas ações, por menores que sejam, empunhar essa arma do amor, que tão bem nos ensinaste, Mestre amado Jesus. Obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Que assim seja. Assim seja, Iraides. Muito obrigada, minha amiga. Quero convidar agora a nossa amiga Consuelo, que irá fazer a leitura do Evangelho da noite. Boa noite, Consuelo, seja bem-vinda.
Boa noite. A lei de amor. Amai muito a fim de seres amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis, antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, devei elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o vosso próximo como a ti mesmo. Muito obrigada, Consuelo. Que nós possamos, né, praticar essa lei, que é a lei de amor. E no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá tem uma mensagem de Sansão que ele fala que há 100 anos que era para a gente estar sabendo amar o nosso próximo, né? E isso em 1800, não lembro direitinho agora o final, 1857, 64, não lembro. E nós até hoje estamos aqui tentando amar o nosso próximo, né? E eu quero convidar agora para poder nos passar, né, os seus estudos sobre essa lei de amor, a nossa amiga Nayara. A Nayara, ela é evangelizadora da nossa casa. Ela gosta de trabalhar com crianças, mas a partir de hoje ela vai começar a trabalhar com os adultos, né? Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada, Tânia. Obrigada, gente. Quero agradecer, né, pela oportunidade Nós que que a espiritualidade agradecemos. está me dando. Agradecer a Tânia por ter me convidado. Estou um pouquinho com vergonha, mas é normal, isso vai passar. Então, vamos lá. O importante é você estar aqui conosco, trabalhando para Jesus. Esse é o trabalho que mais rende frutos para nós, né? Graças a Deus. Nos dá confiança para seguirmos em frente. Então, agora, Nayara, a espiritualidade amiga, a equipe do senhor Euripides Barçanuco, que é o coordenador pedagógico da Terra, vai estar com você, te amparando, te iluminando, clareando a sua mente, dando-lhe toda a confiança, toda a calma, para que você possa passar para nós o estudo que você preparou com tanto amor e carinho. Agora é com você, fica à vontade. Quando eu li o Evangelho, né, eu fiquei pensando, o que é esse amor que Jesus diz para a gente, né? Que Jesus diz que a gente precisa ter com os outros. E aí, estudando muito, né, lendo bastante, eu vi que o amor, ele não é apenas um sentimento. O amor é uma força que ela transforma tudo por onde ela passa, né? Ela transforma as pessoas, e não é aquele amor que a gente está acostumado a ver, amor de marido e mulher, mãe e filho, não é apenas esse amor que ele está falando, né? E sim o amor fraternal, é a gente desenvolver pelo outro, né, a vontade de fazer o bem, de ser melhor a cada dia, né? E dentro do amor, existem várias virtudes. A caridade, a benevolência, a paciência, a tolerância, né, a abnegação. Tudo isso é característica do amor. E o amor, né, ela é a essência da vida. Nada no mundo acontece sem ele. Deus, quando ele nos criou, ele fez isso por amor. E Jesus fala lá no Evangelho, né, que o nosso destino é o amor também. Um dia todos nós vamos evoluir, chegar até a perfeição moral, e
né, o que vai permear, né, toda a nossa vida vai ser esse amor, igual vive os espíritos nos mundos celestes, né, que lá o amor que harmoniza tudo, que transforma tudo. E um dia a gente vai conseguir chegar, pode demorar muito, mas a gente vai. E não existe palavras que consiga descrever esse sentimento, né, de tão inteiro, assim, tão forte que ele é, né? Jesus um dia disse lá para os apóstolos que Deus, ele não é alguém que ama, que Deus é o próprio amor. Então a gente pensa nesse Deus que é quem criou todos nós, né? O Todo-Poderoso, que sabe de tudo. Se ele é esse sentimento por inteiro, se ele é o amor, então não tem como a gente pensar que vai conseguir evoluir, vai conseguir chegar até ele sem desenvolver, né, esse sentimento. No Livro dos Espíritos, tem uma descrição, né, sobre ele. A energia do amor é a força mais poderosa e natural do universo. Perdão, é o livro Espíritos Entre Nós. E aí o autor fala, né, a energia do amor é a força mais poderosa e natural do universo. O amor mantém todas as coisas unidas e permeia tudo. O amor cura, ilumina e constrói. O único elemento que transcende a morte. O amor pode mudar imediatamente um espírito desgarrado ou a energia estagnada. A vibração do amor acelera tudo, e tudo traz para um nível mais elevado de consciência. Então, quando a gente começa a desenvolver esse sentimento, né, a fazer o bem para o nosso próximo, o amor é como se fosse uma luz, né, que ele, como um imã, atrai as pessoas para perto da gente. E com o exemplo que a gente vai estar dando, essas pessoas também vão querer praticar esse amor. Tipo, vão ver que a gente vai ter frutos, vai estar colhendo os frutos, e aí as pessoas também vão querer praticar. Então, por isso que o amor transforma tudo, né? E assim como o nosso corpo precisa do oxigênio, a alma também precisa desse sentimento, precisa do amor. No nosso lar, né, o André Luiz fala de um dia que ele está lá na casa do Lísias, e ele está na mesa com a família dele, e ele pergunta para a mãe do Lísias, né, qual é a necessidade deles se alimentarem lá no mundo espiritual? E aí ela explicando para ele, né, que lá no nosso lar depende de cada ministério é um tipo de alimento que as pessoas precisam. O Ministério do Auxílio, que as energias é mais desgastante, precisa de caldos, de frutas, e o Ministério da União Divina, geralmente eles se alimentam desse amor, se alimentam das trocas, né, entre as pessoas, das conversas edificantes. Aí o André até fala, né, que lá no campo da música as pessoas iam lá à noite para ter essa troca mesmo de amor, esse alimento para a alma, né? E aí o Lísias diz que todos nós, até a gente mesmo encarnado, precisa entender que o amor é esse alimento para a alma, que todos nós precisamos disso, né? Que a gente ainda não entende, mas que todos vão entender que as conversas entre as pessoas, as músicas, né, edificantes, as trocas de bom sentimento, é tudo alimento para nossa alma. E aí o André Luiz, no livro Apostilas da Vida, ele fala, tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? E aí a gente tem que refletir, né? Como que a gente vai amar desse jeito que os Espíritos estão nos ensinando, né? Que Jesus nos deu o exemplo. E aí, Jesus, né, foi o maior exemplo de amor que já teve na Terra. O Espírito mais puro. Tudo que ele fez, toda a sua vida, a sua passagem, foi baseada em amor. A gente sabe que Jesus ele não precisava reencarnar, porque ele já estava no estado de perfeição. Só que ele quis para poder salvar as pessoas, para poder deixar esse exemplo de que a humanidade precisa uma das outras, né? Que precisa de amor. E aí ele quis vir, né, trazer essa luz para a gente, e ele sabia que ia ser difícil, que ele ia ter dificuldades no caminho, mas mesmo assim ele veio. Ele se humilhou, ele sofreu, e ele nunca desistiu da gente. E isso tudo, né, é por causa do amor, porque senão ele
não iria se sujeitar a isso, né? Então, Jesus, ele viveu esse amor incondicional. Ele não só nos ensinou com palavras, mas ele também deixou o seu exemplo. E é por isso que é lembrado até hoje, né? Pelo exemplo que ele deixou. E todas as lições dele mostrava esse amor. Quando ele impediu que as pessoas julgassem a Maria Madalena, né? Que as pessoas maltratassem ela, ele estava ensinando que a gente tem que ter indulgência, né, com os erros das pessoas, porque a gente também erra, todo mundo tem pecados. Então, ele estava ensinando que a gente não deve julgar ninguém. E a indulgência é uma virtude do amor, né? Então, automaticamente, ele estava ensinando também sobre o amor. Quando ele dividiu os pães, ele estava ensinando a caridade, a dar de comer àquele que precisa, né? Isso também é o amor. E aí, mesmo no momento da sua morte, ele lá sofrendo, sendo humilhado, com muita dor, ele não esqueceu da gente. Mesmo nesse momento, ele ainda pediu para Deus nos perdoar, né? Então, Jesus tinha um amor tão profundo que ele não, mesmo diante das pessoas que queriam ele mal, ele fazia o bem, né? Ele pensava nos irmãos quando ele falou para Deus perdoar, que eles não sabem o que eles fazem. Então, ele estava ensinando também sobre o amor. E a gente viu também, né, que Jesus sempre estava perto daquelas pessoas que ninguém queria estar perto. Ele estava perto dos pobres, né? Ele estava perto dos doentes, da mulher adúltera, né? Ele estava perto daquelas pessoas que todo mundo desprezava. E aí, nesse exemplo, ele estava mostrando que todo mundo é igual, todo mundo é filho de Deus, né? E a gente não tem que fazer distinção de ninguém, né? Independente de cor, raça, classe social, nada, todo mundo é igual, né? Se é pobre, se é rico. Então, ele deu o exemplo máximo de humildade, né? Jesus foi o ser mais incrível, né? Que já passou para a Terra. E aí, todos os exemplos dele, as parábolas, as curas, as pregações, ele ensinava a caridade, ele ensinava a humildade, o perdão, né? E ele também, né, nos disse que Deus é o amor, e que o amor é o nosso destino, e que quando a gente alcançar esse nível de amor fraternal, esse amor divino, a gente vai ser feliz. E aí teve um outro momento da vida de Jesus, né, quando os doutores da lei perguntou para ele qual que era o maior mandamento da lei de Deus. E ele respondeu, né, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso espírito, de todo o nosso coração. E o segundo, que é semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Né? E ele disse que toda a lei e os profetas se encontram nesses dois mandamentos. Então, a gente percebe nessa frase, nesse mandamento, que devemos amar a Deus acima de tudo, mas que os dois mandamentos, né, o amar a Deus e amar ao próximo, estão ligados. Eu não consigo fazer um sem fazer o outro. Não tem como eu falar, eu amo Deus, mas eu maltrato meu irmão, eu não estendo a mão quando alguém precisa. Não tem como, porque Deus é pai de todos, né? Deus é o criador de todos, então ele quer bem todos os seus filhos. Então, quando a gente maltratar um, a gente vai estar atingindo ele. Então, para amar a Deus, a gente precisa amar o próximo. Tem que andar lado a lado, né, esses dois mandamentos. E qualquer atitude negativa, né, que a gente pratica contra o outro vai estar afetando ele. Mas quem que é esse próximo que Jesus fala? Né? Quando a gente ouve a palavra próximo, logo a gente pensa na nossa família, nos nossos amigos, nas pessoas que querem a gente bem. Mas, mais uma vez, Jesus deixou mais uma lição para nós, né? Ele disse, se vós amais somente os que vos amam, que merecimento é o que vos tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vos tereis? Porque isto mesmo também fazem os pecadores. Né? Então, com essas palavras de Jesus, a gente entende que o próximo
são todas as pessoas do mundo, né? Se estende por todos. As pessoas que eu gosto, a minha família, as pessoas que eu não dou bola, que para mim é indiferente, e até mesmo aquelas que me querem mal. Eu tenho que praticar esse amor, né? Com todas essas pessoas. Só que no mandamento amar ao próximo como a si mesmo, Jesus está falando que devemos amar a nós também, né? Como a si mesmo. Porque a gente não consegue doar nada, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, primeiro, a gente tem que olhar para nós e nos amar, né? Tem que nos conhecer. E amar a nós mesmos, a gente não pode confundir com egoísmo, né? Me amar não quer dizer que eu vou me colocar acima de tudo, que eu vou primeiro fazer para mim, para depois fazer para o outro, que eu vou me achar melhor que as pessoas. Não, não é isso. Me amar é estudar, evoluir, cuidar do meu pensamento, né? Quando eu tiver algum pensamento ruim, eu pegar, orar, fazer uma oração, cuidar do meu espírito. Isso é se amar. E aí depois a gente começa a praticar o amor ao próximo. É um exemplo que todo mundo conhece, que todo mundo fala, né? Quando você vai viajar de avião, que a aeromoça fala, em caso de descompressão da cabine, vai cair máscara de oxigênio e você primeiro coloca a sua, para depois você ajudar o outro. Aí a gente sempre pensa, não, mas eu preciso salvar meu irmão, meu filho. Mas não, se a gente for pensar assim, a gente não vai conseguir salvar nem ele, nem a gente. Porque aí a gente vai desmaiar e como que a gente vai ajudar? Então, primeiro, a gente deve sim amar a nós, para depois praticar esse amor com outras pessoas. E amar a si mesmo quer dizer se respeitar. A gente tem que nos respeitar, a gente tem que praticar caridade, que trabalhar, né, que mudar as nossas atitudes. Isso é se amar. Mas o amor, ele é muito difícil de praticar. Não é uma coisa fácil, né? A gente não é evoluído igual a Jesus, que ama com a maior facilidade do mundo. Não, para nós é muito difícil. E ele não chega de repente. A gente não pode pensar, amanhã eu vou ser diferente, eu vou amar. Igualzinho Jesus amou. Não tem como, né? Porque nós somos pecadores, a gente ainda está no processo evolutivo. E a gente ainda está muito para trás. Então, é muito difícil, né? E principalmente amar aquela pessoa que a gente não conhece, que nos quer o mal, né? Que a gente não concorda com o jeito da pessoa pensar. Então, o amor é um exercício diário. A gente só consegue aprender a amar quando a gente ama, né? Quando a gente tenta amar, tenta fazer o bem para as pessoas. Então, é necessário a gente praticar. Primeiro, a gente deve amar a Deus, né? Respeitar tudo que Ele criou, respeitar a natureza, os animais e as pessoas. Depois, a gente deve amar a nós mesmos, nos respeitando. E aí, depois, a gente pode passar para o passo de amar a nossa família, né? A nossa família é o lugar de escola, né? De aprendizado para a nossa encarnação. Porque a gente sabe que, provavelmente, as pessoas da sua família são as pessoas que você teve alguma desavença, que você está nessa encarnação para resolver esses débitos, né? Então, por isso que a gente tem que praticar esse amor em casa também. Não adianta nada eu ajudar todo mundo na rua, perdoar todo mundo na rua, ser bondosa com todo mundo, chegar em casa, brigar com meu pai, brigar com a minha mãe, brigar com os meus filhos, né? Fazer da minha casa um caos. Não adianta, isso não adianta. Então, eu tenho que andar em passos, né? Primeiro amar a Deus, depois a nós mesmos, depois a família. E aí, depois, quando a gente desenvolver esse sentimento pela nossa família, que a gente conseguir viver em harmonia, a gente passa para o passo de amar os diferentes, aqueles que a gente não concorda com alguma atitude, aqueles que a gente não dá bola. E amar esses diferentes é fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Amar, nesse sentido que Jesus ensinou, é perdoar, é não guardar rancor. Quando alguém me faz o mal, é eu pagar esse mal com o bem.
não carregar dentro do meu coração o sentimento de ódio. Isso é amar o próximo, né? É eu ser caridoso com ele, ser benevolente e principalmente respeitar, né? Entender que assim como eu tô evoluindo, tô aprendendo, tô errando, ele também tá, né? Então eu não posso julgar as pessoas. Então tem que ter muita paciência. Hoje em dia, principalmente, né, que a gente vê que não tá muito difícil, né? Então a gente tem que ter muita tolerância. E igual a gente teve vários exemplos, né? Amar o outro é se dedicar a ele. Chico Xavier, por exemplo, olha o tanto que ele se deixou de lado para se doar às pessoas, né? Para escrever aquele tanto de obras, para levar esses conteúdos edificantes para nós, para trazer para nós. Ele se deixou de lado para acalmar o coração de tantas mães, né? Escrevendo as cartas. Então, isso é amar, é se dedicar a outra pessoa. Né? E não só o Chico, né? Allan Kardec também deixou a sua vida de lado para poder codificar a nossa doutrina, né? Se esforçando, se dedicando. Então, isso é amar. Sem amor, eles não conseguiriam fazer isso, né? Uma coisa que acontece muito comigo é no trânsito, né? Aqui em Franca é muito difícil dirigir. Todo mundo faz cada coisa. E eu fico muito brava, fico muito nervosa, sabe? Me tira muito do sério. Quando eu tô no trânsito e alguém vira sem seta. Eu fico muito brava. Só que esses dias eu estava muito distraída, errada, estou super errada, mas eu estava distraída e eu virei sem seta. Então, né? Como que eu me acho no direito de julgar outra pessoa se eu fiz igual? Não posso, né? Então a gente tem que refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. A gente tem que ter mais tolerância, né? Tem que entender que às vezes a pessoa está passando por algum momento difícil para cometer tal coisa, para fazer tal coisa. Né? A gente não sabe o que o outro está passando, a gente não conhece a dor dele. Então a gente tem que sempre refletir e pensar muito bem no que fazer, nas nossas atitudes. Então, a gente deve ter esse cuidado, né? Deve se policiar o tempo todo. Porque todo mundo está aprendendo, todo mundo, assim como eu, está num processo evolutivo. Às vezes, eu já passei por tal parte, mas o meu irmão ainda não chegou nela. Então, às vezes, hoje eu não mato ninguém, por exemplo, graças a Deus, hoje eu não faço isso, mas pode ser que na outra encarnação eu fiz. E aprendi, né? Cheguei aqui com esse entendimento que não se deve fazer maldade para alguém. Às vezes o irmão que faz isso, às vezes ele ainda não aprendeu, às vezes ele ainda não conheceu Jesus. Então a gente tem que ter muita tolerância, paciência e respeito. E aí depois, né, a gente deve amar os inimigos, aquelas pessoas que nos querem mal. E isso é muito difícil, né? Porque como que eu vou amar uma pessoa que quer a minha infelicidade, que quer que eu caia? É muito difícil, né? É tarefa para a gente todos os dias deitar na cama e refletir. O que eu fiz hoje? Eu estou amando o meu próximo? O que eu preciso melhorar amanhã, né? Então a gente tem sempre que refletir, caminhar devagar, né? Querer sempre aprender, porque a gente também está aprendendo. E aí, quando Jesus ele disse para amar os inimigos, ele não queria dizer que a gente deve concordar com tudo que a pessoa está falando, com tudo que a pessoa está fazendo. Não, não tem como. E ele também não queria dizer que a gente tem que colocar o mesmo espaço no coração para um amigo e para o inimigo. Não tem como também. Porque, igual está escrito lá no Evangelho, que o amigo a gente tem confiança. E o inimigo a gente não tem essa confiança. Então, que jeito que a gente vai amar igual? Não tem como. Então, amar o próximo, amar o inimigo, é o que eu falei mais antes, né? É perdoar ele. Desejar para ele todo o bem. É orar por ele, né? Não guardar rancor. Não colocar obstáculos à reconciliação, à nossa reconciliação. E se ele me faz o mal hoje, eu tenho que entender que às vezes na vida passada eu também fiz o mal para ele. Então, se eu guardar raiva, se eu guardar rancor, eu vou estar alimentando esse sentimento, sabe-se lá quantas vidas ainda vai precisar para a gente aprender a se amar, a se respeitar.
Então, se eu posso fazer hoje, se eu posso acabar com essa desavença hoje, por que não fazer? Né? Por que não alimentar o amor ao invés do ódio? Porque às vezes essa pessoa é um inimigo de outras vidas. E aí, se eu começar a amar ele, automaticamente essa energia do amor também vai mudar as atitudes dele. Às vezes ele vai ficar envergonhado, vai falar, nossa, mas eu faço mal e essa pessoa me retribui com o bem. E aí, às vezes, essa vergonha vai fazer com que ele melhore, né? Por isso que o amor é transformador. Quem se doa ao outro de coração é porque ama. Uma entrevista, né, que a Madre Teresa fez, uma vez, um jornalista perguntou para ela, ele falou para ela, nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. E aí a Madre respondeu, o senhor não daria banho num leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho num leproso. Então, olha que lição, né? Uma pessoa tão pura, né, que se dedicou sua vida totalmente para cuidar dos pobres, das crianças, dos doentes. Ela se doou de coração. E ela fazia tudo isso e a recompensa que ela fazia sem esperar receber nada, sem esperar nenhuma recompensa. Mas ela recebia, porque a recompensa para quem faz o bem ao outro é a felicidade de ver o outro bem, né? Quando eles falam assim que o amor é uma via de mão dupla. Quando eu faço bem para alguém, automaticamente eu vou receber, esse bem vai retornar para mim. E mesmo que eu não espere receber nada em troca, eu já vou estar recebendo. Eu vou estar recebendo bênçãos, eu vou estar recebendo o amor de novo, né? Então, isso é muito bonito. A gente tem que refletir, lembrar dessas pessoas que deixaram esses exemplos tão lindos para a gente e tentar cada dia mais ser uma pessoa melhor. Ela dizia também que o importante não é o que se dá, mas o amor com o que se dá. E o Paulo, né, de Tarso, numa de suas cartas, ele também fala sobre isso, que a gente deve ter amor em tudo. E aí ele fala, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino... Seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha como o amor é a coisa mais importante, né? O que permeia toda a paz no universo, toda a harmonia. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer de coração. É igual quando a gente vai cuidar de uma planta. Se a gente rega a planta de qualquer jeito, não vai lá não põe ela no sol, não vai lá nem um dia conversar com ela, transmitir esse sentimento para ela, ela vai morrer. Então, a gente está cuidando, mas não está doando o amor, não está passando para ela esse sentimento, ela vai morrer. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ter esse amor. A gente tem que se doar inteiro, né? Sem interesse, sempre pensando no bem da outra pessoa. Atualmente, né, a gente ficou muito abalado vendo as notícias nos jornais, né? Até é ruim de assistir. Quando a gente vê das guerras, essas coisas tão tristes, né, que está acontecendo, essas pessoas que a gente pensa, nossa, por que está acontecendo isso com elas? É muito triste. Mas se a gente conseguir olhar por outro lado, a gente vai ver o número de pessoas que aumentou fazendo a caridade nesses tempos de guerra é muito grande. Tipo, precisou que algo ruim, muito ruim acontecesse para que essas pessoas pudessem desenvolver esse sentimento. Olha o tanto de pessoas que estão arriscando sua vida para ficar lá no hospital ajudando as crianças, escondidas lá no bunker do hospital, no meio da guerra. Elas poderiam muito bem sair do país, fugir, mas não. Elas não fazem isso. Elas deixou suas famílias em casa e fica lá por amor. Né? Sem amor, elas não teriam essa coragem, né? Não teria essa coragem mesmo.
E no jornal também estava passando de um moço que ele estava alugando carro e estava indo ele mesmo buscar as pessoas na fronteira para levar lá para o abrigo da Polônia. Ele estava gastando o dinheiro dele alugando carro para andar vários quilômetros, com risco dele morrer, né, nos bombardeios, mas ele estava fazendo isso para ajudar os outros. Né? Então, sempre que uma coisa ruim, muito ruim acontece, é muito triste, claro, mas o amor sobressai, né? A gente vê muitas pessoas se tornando mais caridosas por causa disso. Igual na pandemia, por exemplo. Quantas pessoas não doaram seus tempos, não doaram alimentos, não foi ajudar outras pessoas que estavam precisando. Então, o número de pessoas que fazem o bem aumenta cada dia mais. Então, a gente, claro, tem que ter compaixão por essas pessoas que estão sofrendo, né? Mas a gente também tem que ver que, graças a Deus, existem várias outras pessoas evoluindo mais, fazendo bem, ajudando outras, né? E na Polônia também, os voluntários estão trabalhando pra caramba para poder ajudar as pessoas que estão lá refugiadas. Estão lá, estão lutando para conseguir alimento, para conseguir um espaço ali. Então, é muita gente que trabalha nessa seara de Jesus, né? É muita gente que faz esse bem. Só que a gente tem que conseguir olhar com outros olhos para as coisas. Porque tudo a gente consegue tirar algo de bom. E aí, a irmã Dulce, uma vez, ela falou que se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Se nós amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo está resumido nisso. Dê o máximo de si em favor do seu irmão. E assim sendo, haverá paz na terra. Né? O que ela quis dizer, né? Quando a gente pratica o amor, né? Quando a humanidade aprender a amar um outro, pode ser que demore muito, mas quando a gente conseguir aprender a amar o outro sem interesse, o mundo vai evoluir. Né? Automaticamente a gente vai aumentar a vibração do nosso planeta. A gente vai evoluir. E aí não vai mais ter maldades. Né? Só que a gente precisa aprender a amar sem interesse, porque hoje em dia as pessoas estão fazendo as coisas pensando no que vai ter de recompensa, né? Tá amando, entre aspas, mas pensando no que eu vou ganhar com isso. Se eu fizer isso para tal pessoa, o que eu vou ganhar em troca? Ah, mas se eu fizer isso, se eu for lá, eu vou perder tempo, não vou ter tempo de assistir minha novela. Ah, e se eu for lá, eu vou perder tempo, não vai ter como eu ficar descansando em casa. Então, a gente está muito pensando nisso, né? Então, a gente tem que mudar nosso pensamento cada dia mais. E aí, assim, quando a gente aprender, o mundo vai evoluir. Se uma pessoa só pratica o amor, ela vai estar dando exemplo. E aí, com esse exemplo, ela vai emanar como se estivesse emanando uma luz, e essa luz, ela vai ser como um imã, que ela vai aproximar dela as outras pessoas. E aí, as outras pessoas, vendo os benefícios na vida dela com esse amor e na vida de todos ao redor, vão começar a praticar também. Então, por isso que o amor transforma, né? E a gente sabe, né, que a Terra está passando pelo período de transição planetária, né? Vai passar de mundo de expiação e provas para regeneração. Então, é por isso que é muito importante que a gente possa agora pensar o que a gente poderia estar fazendo de diferente. Será que eu estou fazendo todo o bem que eu conseguiria? Porque uma vez Jesus disse, a gente não basta apenas não fazer o mal, a gente tem que fazer também todo o bem que está ao nosso alcance. Né? Será que eu estou fazendo? Vamos refletir também, né, para a gente mudar e mudar a vibração do planeta para ele passar mais rápido para essa transição. E a gente, quando desenvolver esse amor, a gente vai matar o egoísmo e o orgulho, né, que são as doenças da humanidade, o egoísmo e o orgulho. E quando o amor reinar, essas doenças vão desaparecer. E se a gente não mudar agora, a gente não vai ser digno de permanecer na Terra. Né? Quando o mundo mudar de expiação e provas para regeneração. Então, o que eu faço
para mudar o mundo? O que eu faço para me mudar em primeiro lugar? E a irmã Dulce responde, né? A pessoa pergunta, o que fazer para mudar o mundo? Aí ela fala, amar. O amor pode sim vencer o egoísmo. E se a caridade, e lá no Evangelho está falando, se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Ele fugiria envergonhado e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Em um estudo que eu estava vendo na internet, o moço estava falando que quando Jesus veio para a Terra, né, que ele deu o exemplo, muitas pessoas que estavam vivendo naquela época ficou com vergonha de maltratar os outros, né, ficou com vergonha de fazer as coisas que eles faziam só por causa do exemplo de Jesus, né? Eles viam quanto que Jesus era puro, e aí isso envergonhava eles. E aí fez eles mudarem, eles refletirem sobre o que estava fazendo, sobre o que poderiam melhorar. E mudou, né? E aí eu vi uma frase também, não sei de quem é, mas fala assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E realmente, né, esse exemplo é com o exemplo que a gente vai transformar, né, a humanidade. E Gandhi, uma vez, ele falou que se um único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Olha que ensinamento mais lindo, né? Se uma única pessoa alcançar essa qualidade, será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E o ódio, ele nada mais é do que o próprio amor, só que o amor adoecido, né? O amor adoecido. Então, tudo no mundo é esse amor. Então, que a gente procura desenvolver esse amor, aperfeiçoar esse sentimento e mudar, né, o mundo onde a gente vive. E agora, passando para uma outra parte, no Evangelho, fala que no início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, ninguém nasce com esse amor, com o amor já a ponto de colher, né, com o amor na sua totalidade. Ninguém nasce assim. Deus, quando ele criou a gente, ele plantou no coração de todo mundo. Todas as pessoas têm dentro do coração a sementinha do amor. Mas basta, a gente, só depende de nós, né, fazer esse sentimento brotar ou não. Então, e como que a gente pode fazer esse sentimento brotar? Deus deu uma oportunidade tão grande para a gente para poder fazer essa plantinha, essa sementinha germinar, que foi a reencarnação. É através da reencarnação que a gente vai ter essa possibilidade de evoluir, né? De corrigir os erros que a gente fez no passado. Então, no início, né, a gente tem instintos. Deus criou a gente com instintos, porque na época primitiva a gente precisava dos instintos para sobreviver. E aí, ao longo das reencarnações, a gente foi desenvolvendo, evoluindo esse sentimento, né? Purificando o amor. E continuamos nesse caminho, né? Então, a reencarnação, ela é a oportunidade da gente desenvolver o amor ao inimigo. Até o homem mais cruel tem essa chama de amor dentro de si, né? Até todo mundo tem essa chama. Até o mais criminoso tem por alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa, um sentimento, não um amor total, mas ele tem um sentimento, né, que ele tenta esconder esse sentimento através do egoísmo, do orgulho, mas que um dia ele não vai conseguir mais. Ele vai fazer esse sentimento germinar. Porque o Fenelon, né, lá no Evangelho, também fala que o espírito ele deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, eles nos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei de amor, que tudo que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, a gente tem que pensar, né, no nosso espírito como um campo. Então, toda a minha felicidade vai depender do que eu estou plantando. O que eu estou plantando? Eu estou plantando o amor? Eu estou plantando a caridade, o bem? Se eu estiver plantando isso, eu vou colher tudo isso.
Agora, será que eu estou plantando a maldade, que eu estou plantando a raiva, o egoísmo? Eu também vou colher, não tem como fugir, né? Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade de cultivar esses sentimentos bons, de plantar que Jesus, Deus nos dá, para a gente fazer o bem, né? Para ter o prazer de fazer todo o bem que está a nosso alcance. E assim a gente vai conseguir conquistar a felicidade. A felicidade vai reinar, né? Igual nos mundos celestes. O trabalho nunca vai parar, mas a gente vai ser feliz, a gente vai sentir prazer em fazer o bem, né? E aí ele fala também que no seu início o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, através das reencarnações, quanto mais a gente desenvolver esse sentimento, quanto mais a gente caminhar tentando se melhorar, se aperfeiçoar, a gente vai desenvolver esse sentimento, né? Então, a gente não pode crer, né? O Espírito está falando lá no livro, não creias na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não podeis resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtude todas filhas do amor. Eu, a Vivian e a Analice, né, a gente, na nossa aula de evangelização, a gente está estudando com os meninos um livro que se chama Céu Azul. É um moço de 19 anos que ele desencarna, e aí ele conta para nós como que é essa vida dele lá no plano espiritual, né? E aí eles formaram um grupo de jovens, né? Ele, junto com os amigos lá dessa cidade que ele mora, dessa colônia espiritual, tem um grupo de jovens que trabalha junto com o grupo de jovens do Centro Espírita dos Encarnados. Trabalha junto, para resgatar os espíritos jovens, né, que desencarnam, que não aceitam e tudo. E aí, uma vez, eles tiveram a oportunidade de ajudar uma moça que estava encarnada, ela estava num corpo de uma moça com síndrome de Down. E ela estava sendo obsediada, né? Tinha muitos espíritos que não tava dando paz para ela. Então, tipo, ela estava sofrendo muito. E aí eles foram ajudar essa equipe espiritual dos jovens, mais os acima deles, foram na casa dessa moça para ajudar ela. E aí, né, conforme o trabalho foi acontecendo juntamente com as outras pessoas, eles conseguiram resgatar muitos espíritos que estavam lá obsediando a menina. Eles conseguiram ajudar esses espíritos a parar de alimentar o ódio, né, a ir para o caminho do amor. E aí o chefe, tinha um chefe de uma falange, um espírito muito cruel, ele estava muito bravo, porque ele estava perdendo os seus trabalhadores, né, os seus subordinados. Ele estava muito bravo, com muita raiva. E aí ele pensou em ir lá no centro espírita para desestabilizar todo mundo, para vingar. E ele a todo momento pensou que ele estava fazendo isso, só que não, a providência já estava preparada para ele ir, já sabia que ele iria, né? E estava planejando resgatar ele também. Só que ele era muito cruel, ele tinha um coração muito duro, né? Ele não acreditava no amor, ele só queria fazer maldade para as pessoas. Mas ele chegou lá, né, nessa reunião, atraído pelo pensamento de amor dos envolvidos, né? Só que ele não sabia, ele achava que era por conta própria que ele estava indo. E aí ele, muita raiva, só que o pessoal do centro, a equipe espiritual, nem um momento desistiu dele, sempre trabalhando com muita paciência, muito amor com ele, envolveu ele nessa energia, né, de amor. E ele a todo momento resistindo. Mas chegou um momento que ele cedeu, né, que a família dele da encarnação passada estava lá também. E a hora que ele viu essa família dele, ele cedeu ao amor, né? Ele parou de resistir,
né? E aí essa chama desse amor conseguiu amolecer até o coração dele, né? Que era um espírito muito cruel. E aí a gente percebe, né, que a força que é o amor, que o amor transforma tudo. E aí, para finalizar, eu vou ler um pedacinho do diálogo que eles tiveram com esse espírito, que eu achei muito bonito. Ele fala assim: a única coisa que eu sinto é o ódio. E o dirigente do centro fala: não é o ódio, é o amor. Aí ele fala: e a vingança? O moço: é do amor que vem as coisas belas. Só tenho desejo de cobrar o que me é devido. Você tem desejo de amar e ser amado, insistiu o orientador. Não, isso não entra em minhas cogitações. Meu irmão, ser obedecido não é o mesmo que ser amado. E aí ele fala: meu desejo é poder, é glória. E aí o dirigente, né, tentando sempre conduzir ele ao bem, fala: mas poder e glória te deixa completamente vazio. E eu sei disso porque eu também sou gente, eu imagino o que você deve sentir. Mas de que adianta a gente ser cálice bonito, mas ser cálice vazio? Adianta a gente ser obedecido e não ser amado? Como vivermos sem o amor em nossas vidas? Esse licor divino que penetra todo o nosso ser e nos faz mais belos, mais amigos. E a alegria divina, não podemos viver sem ele. Aí ele sentiu fraquejar, né? E aí ele falou: basta, chega. E aí o moço continuou: a gente não pode viver sem amor. Né? E é isso que as pessoas que estão aqui lhe oferecem. Você não quer ver, você não quer escutar, mas elas estão aqui, elas te chamam. Né? Basta uma palavra para que você as veja. Apenas uma palavra para sentir o calor das mãos queridas que continuam preocupadas com o Senhor. E aí o orientador, ele prosseguia insistindo, enquanto a entidade permanecia calada, concentrada em si mesma, ponderando tudo que lhe havia sido dito. Nesse instante, aproveitando seu estado mental mais acessível, a mãe, o pai, a esposa e a filhinha se aproximaram ainda mais, envolvendo-o com muito amor e chamando. Afinal, ouvindo algo, ele inquiriu: quem me chama? Ouço alguém me chamar. Quem me chama? Ele ficou repetindo, procurando distinguir que vozes que eram aquelas. E aí ele fala: mãe, pai, não é possível. E aí o moço diz: é possível sim, abra seus olhos para a eternidade, veja. E aí ele começa a chorar, né? Ele fala: é a minha filha. E aí ele começa a conversar com a esposa dele. E a esposa dele fala: basta de loucuras, é chegado o tempo da tua renovação. Não perseveres mais no mal, que infelizmente escolheste um dia. E aí ele chorava muito. E aí eles falam: ele chorava tocado nas fibras mais íntimas. E aí ela fala, né? Sei o que pensas, que mergulhaste na degradação por amor de nós, tua família. Contudo, querido, esqueceste que Deus é Pai de todos nós e que é a suprema bondade e a justiça maior. Estávamos saudando débitos antigos que preferiste ignorar, mas não estamos aqui para te julgar. Desejamos apenas te ajudar para que não te infelicistes mais, nem a outrem. Vem, vamos conosco. Tua mãe e teu pai aqui também te aguardam com muito carinho. E aí ele agradeceu, chorando muito, ele agradeceu e se despediu. E aí o César fala, né, que todo mundo que estava lá reunido começou a chorar, porque é uma gratificação muito grande, né, ver que eles conseguiram fazer o bem, conseguiram transformar a vida de alguém, né, transformou esse chefe dessa falange, né, transformou o coração dele. E aí ele fala que do alto caíam bênçãos sobre eles, como pétalas de rosas. Olha que coisa mais linda, né? E aí do infinito ouvia-se uma melodia entoada por vozes cristalinas. Então fica essa mensagem, né? Que a gente deve mudar agora, praticar esse amor agora, né? Para a gente transformar o mundo à nossa volta, transformar esse mundo com tantas coisas ruins, mas que nunca deixaram de ter pessoas boas, que sempre está lutando para que esse amor ache caminho, né, no mundo. Por mais que existem coisas ruins acontecendo, sempre tem pessoas com o propósito de levar o amor, né? Então, a gente tem que sempre fazer a nossa parte. E aí o Sansão, ele fala, né, queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me,
fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. E é isso, gente. Espero que vocês que eu tenha conseguido transmitir, né, esse sentimento, esses ensinamentos. Espero que vocês tenham gostado. Ô, Nayara, claro que nós gostamos, Nayara. Foi muito bom, Nayara. Eu creio que tudo aquilo que você planejou, você conseguiu nos passar e ainda muito mais. Você teria aí, Nayara, o autor do livro que você citou, Céu Azul? O Céu Azul? O espírito chama César Meleiro, César Augusto Meleiro, e a médium é Célia Xavier de Camargo. Acho que é isso, né, Vívia? É isso mesmo. É o Céu Azul, né? Céu Azul. É um livrinho de capa azul, não é? Isso mesmo. É um livro assim, não é muito grosso. É um livro indicado para jovenzinhos e para jovenzão, que nem nós mesmos. 70 páginas, Tânia. Ele é um livro, eu conheço. Eu E os meninos adoram, né, amigos? Os meninos adoram. Nós estamos dando toda quarta-feira, né, Nayara e Annelise? Está dando cada quarto um capítulo. A idade média de vocês, vamos fazer a propaganda do livro, a idade média da evangelização de vocês é que idade? Entre 10, né, amiga? Entre 10 e 15, e 16, né? Que tem uma de 16 também com a gente. Aí, ó, tá vendo, ó, pessoal? Fica aí uma opção de leitura, um presente para um jovenzinho, né? Que tá na doutrina, que quer aprofundar um pouquinho mais. Então, fica aí a sugestão. O Céu Azul a médium é Célia Xavier de Camargo e o médium é o César Augusto Meleiro. O médium não, o espírito, perdão. O espírito, né? Isso. Então, tá aí, pessoal. E nós, Nayara, nós queremos agradecer muito a sua disponibilidade. Nós sabemos que não foi fácil você chegar aqui hoje na nossa sala virtual, mas você persistiu e venceu todos os obstáculos que tiveram. E o trabalho para Jesus é assim, a gente encontra muito obstáculo, mas a hora que a gente finda o trabalho que a gente predispôs a fazer, a gente se sente uma alegria muito grande no coração. Que você possa... Vale a pena, né? Que vale você a pena, que você possa receber cada vez mais, minha amiga, muitas bênçãos por realizar esse trabalho com os nossos jovenzinhos, com os nossos pequenininhos, que você, a Vívia, já trabalharam. Agora você, a Vivian e a Annalise aí trabalhando com os jovenzinhos. Vocês irão continuar com esse trabalho que vocês vêm realizando? Sim, se Deus quiser. Nós vamos continuar, por enquanto, online, né, Nayara? A gente vai continuar online. Aí, quando todo mundo sentir segurança, a gente volta para o centro presencial, né? Mas, por enquanto, online nas quartas-feiras. E se algum jovem quiser entrar, se alguém estiver assistindo aqui a nossa reunião, alguma mamãe ou algum jovenzinho mesmo, quiser participar, pode estar chamando alguém e passar o telefone de vocês, que vocês passam tudo como é realizada a reunião, né, meninas? Sim, pode passar, vai ser muito bem-vindo. Que bom, meninas. Eu penso assim, é um trabalho que está abrangendo muita gente. E time que está ganhando, a gente não mexe. Então, que esse trabalho possa frutificar cada vez mais. Nossa gratidão, Nayara. Que Jesus, Maria Santíssima, a equipe do senhor José Marques Garcia continue te amparando nesse trabalho tão bonito, simples, humilde, mas feito de coração. E isso toca a todos nós. Nossa gratidão. Obrigada, eu que agradeço. Meus amigos, quero convidar a todos para a nossa próxima reunião, que será a nossa companheira, trabalhadora da nossa casa, a Karina Bernardes, que vai estar aqui conosco, tá? Então, todos vocês estão convidados na próxima segunda-feira, às 20 horas.
E agora, meus amigos, nós vamos para os momentos finais da nossa reunião. É aquele momento que nós fazemos as nossas vibrações, que nós pedimos a proteção dos bons amigos espirituais, Jesus, Maria Santíssima, a equipe do senhor José Marques Garcia, a esses amigos anônimos que nos assistem com seu amor. O amor que nos coloca em pé, o amor que faz com que nós possamos ir trilhando, né? Faz-nos trilhar o caminho do bem, da caridade. Então, meus amigos, vamos mentalizar agora, nesse momento, o nosso lar. Que as vibrações do mais puro amor possa abençoar a todos os lares dos nossos amigos que estão agora aqui conosco, na sala virtual, os que irão nos assistir posteriormente, que todos possam receber as energias do bem, do amor, da caridade, da fraternidade em seus lares. Que a equipe de Maria Santíssima, que todos os dias vem realizar a limpeza mental do planeta Terra, possa também passar em cada lar que está aqui conosco, levando as energias mais pesadas e deixando essas energias do puríssimo amor. Que as nossas águas possam ser fluidificadas com remédio para o nosso corpo espiritual, que fortalecerá o nosso corpo material. E amigos, nunca desistamos. Continuamos firmes, amando cada dia mais, para que assim possamos galgar um degrauzinho na nossa evolução. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura
dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja, Senhor. Assim seja, seu Adalto. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos, que possamos nos reunir na próxima semana. Um beijo no coração de todos, fiquem com toda essa energia boa. Até a próxima semana. Fica com Deus, gente.